Queridos, com muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Tem alguém feliz com Jesus aqui nesta tarde? Glória a Deus. Então aproveite que você está feliz e abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Enquanto você localiza o texto, eu expresso a minha total gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez na sua presença, para juntos declararmos que somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor aqui nesta tarde. Desde o momento em que cheguei nesta casa de oração, eu já pude sentir a presença real do Espírito Santo aqui em nosso meio. Mas alguém já sentiu esta presença aqui nesta tarde? Coisa boa é estarmos em um ambiente onde o Senhor se faz presente. Eu expresso aqui a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Gilmar Miguel, sua esposa, irmã Maria Inês, este casal que nós aprendemos a amar, respeitar e admirar, bem como também toda a sua família sacerdotal, pastor Abner, pastor Giovanni, pastor Admilton, todas as suas esposas, suas famílias. Minha gratidão, louvar a Deus pela vida de toda a diretoria dos Gideões Missionários, pastor Adriano, sua casa, sua família. Louvar a Deus pela vida dos pastores que aqui estão da diretoria, pastor Carlinho, pastor Valdir, pastor Travasso, pastor Erinaldo, todos que trabalham na obra do Senhor. Fica aqui a minha gratidão. É uma alegria, é um privilégio poder servir no 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Este trabalho que há 4 décadas vem abençoando o Brasil e o mundo através da obra missionária. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, que também está aqui me acompanhando. Está aqui a morena mais linda do mundo, a minha esposa, este presente de Deus na minha vida, minha companheira de oração, companheira de jejum, serva de Deus. Somos um jovem casal a serviço do reino de Deus. Também está aqui o meu pai, pastor André Haas, que será um dos preletores deste ano, e além de pai, é o meu melhor amigo, meu mentor, meu companheiro, uma inspiração para o meu ministério. Obrigado, meu pai. Todos os amigos aqui presentes, é uma alegria tê-los aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo de número 21. Os que encontraram, confirme dizendo amém. Preste muita atenção no que você vai ler aqui agora. Versículo 21 está escrito assim: porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. E vieram chuvas, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem insensato que edificou uma casa sobre areia. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este sermão, a multidão se admirava da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Quantos dizem amém por esta palavra? Antes de você se assentar, repita bem forte comigo, diga: Espírito Santo, eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Fala comigo. Agora, com muito carinho e respeito, vire para esse irmão bonito do seu lado e diga para ele: meu irmão, não me distraia, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Só os que desejam ouvir esta palavra, se assente adorando e exaltando aquele que é digno de toda honra. Glória a Deus. Queridos, se possível,
redobre a sua atenção para que você entenda o que Deus quer falar conosco aqui nesta tarde. Estamos diante de uma das maiores, melhores e mais poderosas mensagens de Jesus. É o famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o período em que Jesus pregou uma longa mensagem para uma grande multidão. Quem já leu o Sermão da Montanha sabe que do início ao final da pregação de Jesus, o compromisso de Jesus sempre foi com os valores do reino de Deus. Jesus não pregava os valores de baixo, não ensinava os valores de baixo. A prioridade de Jesus sempre foi com os valores do reino de Deus. É por isso que no Sermão da Montanha você vai ver várias expressões: reino dos céus. É por isso que no Sermão da Montanha você vai ver Jesus falando sobre oração, sobre jejum, sobre humildade, sobre perdão, sobre ser sal da terra e a luz do mundo, dentre muitos outros valores do reino de Deus. Mas para que você entenda o Sermão da Montanha que lemos, é necessário voltarmos alguns capítulos atrás, o início do ministério de Jesus. Jesus está com 30 anos de idade e vai dar início ao seu ministério terreno. Para dar início ao seu ministério, era necessário que Jesus fosse a um local chamado Rio Jordão, aonde um homem chamado João Batista, primo de Jesus, batizava todos os dias uma grande multidão nas águas do Jordão. O texto diz que enquanto João Batista batizava estas pessoas, as autoridades de Jerusalém, os fariseus, enviavam mensageiros a João perguntando: João, tu és o Cristo, aquele que Moisés nos prometeu? E João respondia dizendo: não, na verdade, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, porque eu, João, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava dando testemunho de Jesus. Ele está falando sobre quem Jesus era. Ele está falando sobre o que Jesus faria. O dia em que Jesus aparece no Jordão, João, que estava batizando nas águas, para novamente e dá testemunho de Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, João está dando testemunho de Jesus. Ele está falando sobre quem Jesus era. Ele está falando sobre o que Jesus faria, até o dia em que Jesus também foi batizado nas águas do Jordão. O texto diz que, sendo Jesus batizado no Jordão, Jesus começou a orar. Enquanto Jesus está orando, os céus se abriram naquele dia. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, se apodera de Jesus no Jordão, e o texto diz que a voz do próprio Deus bradou lá em cima dizendo: eis aí o meu filho amado, e nele tenho muito prazer. Perceba, igreja, que a partir deste momento já não é mais João Batista que vai dar testemunho de Jesus, já não são mais os homens e mulheres de Israel que vão dar testemunho de Jesus, mas após ser cheio do Espírito Santo no Jordão, quem dá testemunho de Jesus agora é o próprio Deus lá em cima. É o meu filho amado, e nele tenho muito prazer. Sabe o que é isto? Nós aprendemos com Jesus na Bíblia que é muito fácil nós identificarmos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e homens e mulheres vazios do Espírito Santo. Para você identificar alguém vazio do Espírito Santo, é só você reparar na dependência que esta pessoa tem de testemunhos humanos, de aplausos humanos e das honras humanas. Que é um exemplo: pessoas vazias do Espírito Santo, em um congresso tão gostoso como esse, chegam para o pastor ou para o dirigente do culto e dizem assim: se o meu nome não for citado no culto, eu não venho mais no culto. Se eu não tiver oportunidade no culto, eu não venho mais no culto. Se o meu trabalho nos bastidores não for honrado publicamente, eu não trabalho, eu não ajudo mais. São pessoas
vazias do Espírito Santo, que dependem e que precisam de testemunhos humanos, de aplausos humanos e das honras humanas. Porém, eu aprendo com Jesus na Bíblia que é muito fácil nós identificarmos quem ainda é cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não precisa de testemunhos humanos, não precisa dos aplausos humanos, nem tampouco das honras humanas, porque quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele coloca a planta dos seus pés, os céus já estão abertos sobre ele, e o próprio Deus lá em cima dá testemunho dele aqui embaixo. Sabe o que é isto, Gideões? Nós estamos em um grande congresso missionário. Eu estou pregando aqui esta tarde para homens e mulheres que talvez teu nome não foi citado aqui no congresso, talvez você não teve oportunidade aqui no congresso, talvez aqui dentro ninguém te conheça, mas é debaixo da verdade, do poder desta palavra, que eu posso te garantir aqui hoje, que no mundo espiritual, desde que o primeiro crente, cheio do Espírito Santo, entrou daquela porta para cá, demônios tiveram que bater em retirada, enfermidades tiveram que ir embora. Por que, pregador? Porque não é na força do nosso nome, não é no tamanho do nosso talento, mas ainda é no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Só quem carrega esta presença, eu acho que vale o primeiro glória, para a gente encher esta casa. Oh, glória. Porém, é apenas o início do ministério de Jesus. Jesus é cheio do Espírito Santo e vai dar início ao seu ministério terrenal. Mas a primeira obra do Espírito Santo no ministério de Jesus não foi fazer Jesus famoso em Israel, não foi levar Jesus às grandes multidões. A primeira obra do Espírito Santo acontece no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que diz: e o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus vai para o deserto, jejua 40 dias e 40 noites, e após terminar o seu jejum, Jesus sente fome. Ao sentir fome, o próprio diabo, o próprio Satanás, se apresenta a Jesus no deserto, para lhe fazer 3 tentações. Era como se o diabo entendesse que aquela era a sua grande oportunidade de tirar Jesus do centro e da vontade de Deus. O diabo aparece no deserto, olha para um homem que está com fome e diz a ele: se tu és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Perceba, igreja, o diabo está usando uma arma muito poderosa, que ele usa contra a minha vida e contra a sua vida. Natan, que arma é esta do diabo? Esta arma se chama conhecimento da fraqueza. Não se engane, porque o diabo conhece exatamente quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fracos, e é na sua fraqueza, no seu ponto fraco, que ele trabalha todos os dias para te tirar do centro e da vontade do Senhor. Tem sido assim desde o início da humanidade. E não se assuste com o que eu vou dizer, mas o diabo é especialista em derrubar homens e mulheres, até mesmo dentro da casa do Senhor. Ele vem com as suas armas poderosas no mundo espiritual, procurando homens e mulheres que não andam em vigilância, e sem perceber, ele as arranca do centro e da vontade de Deus. Porém, queridos, no capítulo 4, no deserto, o diabo não estava tentando alguém como eu e como você, pecadores e cheios de defeitos, mas o diabo estava tentando no deserto o próprio Filho de Deus, 40 dias e 40 noites, mergulhado na presença do Pai,
Quando o diabo aparece no deserto com as suas armas poderosas, achando que iria derrubar Jesus, Jesus, com toda a autoridade do Espírito Santo, nos revelou a arma mais poderosa para vencer todas as armas do diabo. Porque Jesus olha para o diabo no deserto e com toda a autoridade ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, Gideões? Que as armas do diabo podem até ser poderosas contra o mundo lá fora, mas para aqueles que ainda amam esta palavra, ainda vivem esta palavra, é Jesus que está dizendo: descansa o teu coração. Na tua vida o diabo não toca, na tua casa o diabo não toca. Por que, pregador? Porque você está guardado pelo Deus desta palavra, pelo Deus desta palavra. Estou pregando para alguém aqui esta tarde que tinha todos os motivos do mundo para estar lá na sua casa neste momento, sentado no seu sofá, em comunhão com a sua família, mas o horário do culto foi chegando, o tempo do culto foi se aproximando, e lá dentro da sua casa você disse: eu até poderia ficar em casa, mas eu ainda tenho fome pela palavra, ainda tenho sede pela palavra. E para você que ainda tem fome por esta palavra, Jesus está falando com você: enquanto você me honrar esta palavra, pode descansar teu coração. Quem cuida da tua casa sou eu, quem cuida da tua família sou eu. Tem um Deus te guardando, tem um Deus te protegendo. Quem acredita nisso, para fazer um barulho de adoração ao nome dele. Alabai. Jesus vence a tentação. O diabo faz a segunda e é vencido pela palavra. E agora nós chegamos na terceira e última tentação do diabo. Capítulo 4, versículo 8 de Mateus. Redobre a sua atenção. No capítulo 4 e versículo 8, durante a terceira e última tentação do diabo, o diabo pega Jesus do deserto e o transporta para um alto de um monte. E o texto diz que no alto daquele monte o diabo mostra todos os reinos do mundo para Jesus, todas as glórias destes reinos, e faz a seguinte proposta: tudo isso que você está vendo, eu posso te dar, se tu me adorar, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem quero. É o diabo revelando a quem pertence as glórias deste mundo. É o diabo revelando a quem pertence os prazeres deste mundo. É o diabo revelando a quem pertence os aplausos deste mundo. Porém, ele é vencido pela palavra. Mas o que eu acho mais interessante no Evangelho de Mateus é que no capítulo 4 e versículo 8, é o diabo quem leva alguém para o alto de um monte, para mostrar os reinos da terra. Mas um capítulo depois, capítulo 5 de Mateus, é Jesus quem leva alguém para o alto de um monte. E o texto diz que do alto daquele monte, Jesus começou a falar sobre o reino dos céus. Esta é a principal diferença entre o Deus que você serve e o Deus que o mundo serve. No alto do monte com o diabo, nós temos os reinos deste mundo, mas no alto do monte com Jesus, nós temos os valores do reino de Deus. Porém, hoje em dia, infelizmente, os valores do capítulo 4, os valores deste mundo, já estão entrando dentro de muitos corações, de homens e mulheres, até mesmo dentro da casa do Senhor. E é muito fácil você identificar alguém cujo seu coração não está nos valores de cima, mas sim nos valores de baixo. É só você reparar, todas as vezes que um homem ou uma mulher subir em cima deste altar que é santo,
assumir esta tribuna que é santa, para falar com a igreja que é santa. Mas ao abrir a sua boca, se tudo que sair das suas palavras forem valores deste mundo, prazeres deste mundo, as obras deste mundo, você já pode orar por esta pessoa. São pessoas vazias do Espírito Santo. Mas eu glorifico a Deus, queridos, porque também é muito fácil nós identificarmos quem ainda ama os valores de cima. E quem ama os valores de cima nem precisa estar com este microfone na mão, porque quem ama os valores de cima, quando entra daquela porta para cá, ele já entra dizendo: Senhor, a honra é tua, a glória é tua, e o louvor também é seu. Quem ama os valores de cima, já entra aqui dentro dizendo: não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, eu vim para oferecer a minha melhor adoração. Se tem alguém que ama estes valores, manifeste a sua adoração. Valores de cima ou valores de baixo, reino do céu ou reino da terra. Jesus inicia sua pregação, capítulo 5, o sermão da montanha. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, uma longa e poderosa mensagem, porém uma mensagem difícil de engolir, porque Jesus está pregando para uma grande multidão, e Jesus não mudava o seu sermão pela quantidade de pessoas. Ele era fiel às Escrituras. É por isso que você vai ver Jesus pregando valores do reino de Deus. E queridos, eu imagino a decepção dos carnais naquele dia, ouvindo a pregação de Jesus. Eu imagino alguém naquela multidão dizendo: poxa vida, nós viemos de tão longe para ouvir esse tal Jesus pregar, porque nós ouvimos que quando ele prega, milagres acontecem, mortos ressuscitam, cegos voltam a enxergar, paralíticos andam. Mas até agora, que mensagem chata de ouvir. Só prega sobre oração, só prega sobre jejum, só prega sobre humildade, só prega sobre perdão. Está muito chato esta mensagem. Mas vamos ficar até o finalzinho do culto, porque eu tenho certeza que no finalzinho do culto ele vai pregar alguma coisa que nos alegre, e a gente vai sair do culto pulando e rodando. Vamos ficar até o finalzinho. Ah, meu irmão, Jesus, sendo conhecedor dos corações dos homens, fez questão de piorar ainda mais a sua mensagem, porque Jesus, no finalzinho do sermão, decide contar uma historinha para a multidão. E eu acho muito linda essa historinha, porque Jesus olha para a multidão e diz: viu, tinha um homem aqui neste mundo que um dia ouviu a minha palavra, e quando ouviu a minha palavra, ele foi construir uma casa. Quando a casa dele estava pronta, estava tudo bonitinho, estava tudo arrumadinho. Pensa numa casinha linda que ele construiu, mas de repente vieram chuvas contra a casa dele, vieram ventos contra a casa dele, combateram a casa dele. E aí, Jesus, e aí foi muito grande a sua queda, porque estava firmado sobre areia. Por que, Jesus? Porque a casa dele estava firmado na areia. Ouviu a minha palavra e não praticou a minha palavra. Mas Jesus continua dizendo: porém, teve outro homem que também ouviu a minha palavra e também foi construir uma casa. Quando a casa dele estava pronta, estava tudo bonitinho, estava tudo arrumadinho. Pensa numa casinha linda que ele construiu. De repente vieram ventos contra a casa dele, vieram chuvas contra a casa dele, combateram a casa dele. E o que aconteceu, Jesus? O que aconteceu foi que a casinha dele permaneceu de pé, porque estava firmado sobre a rocha.
Eu imagino alguém na multidão dizendo: Jesus, está muito injusto esse negócio. O Senhor está dizendo que tanto quem pratica a sua palavra, quanto quem não pratica, passa pela mesma chuva, pela mesma tempestade, pela mesma perseguição. Está muito injusto esse negócio. Mas Jesus era um pregador espiritual, e só entende uma mensagem espiritual quem é um crente espiritual. O que Jesus está nos ensinando é muito simples e muito profundo. Jesus está nos ensinando que todo homem e toda mulher aqui na terra, que um dia levantou a sua mão, aceitando Jesus como o único salvador da sua vida, está em comunhão com a sua igreja, na obediência do seu pastor. O próprio Jesus lá em cima já te autorizou a trabalhar na obra dele, a produzir na obra dele. Como assim, Natan? Se você é crente, está em comunhão com a igreja, obedece os seus pastores, você já pode trabalhar na obra do Senhor. Você já pode pregar, você já pode cantar, você já pode tocar, você já pode ser um missionário, você já pode construir a sua casinha na obra do Senhor. Mas o que Jesus está nos ensinando é que enquanto nós estamos aqui na terra, trabalhando na obra dele, produzindo na obra dele, pregando, cantando, tocando, evangelizando, fazendo alguma coisa, o próprio Jesus lá em cima, não é o diabo não, irmão, é o próprio Jesus lá em cima que vai fazer questão de mandar alguns ventos contra a igreja, algumas tempestades contra a igreja, algumas perseguições contra a igreja. Mas pode ficar tranquilo que tudo isso que ele manda contra a igreja não é para nos matar e nem para nos destruir, mas é para revelar quem é e quem não é na sua presença. O que Jesus está nos ensinando, Gideões, é que tem muita gente trabalhando na obra dele, produzindo na obra dele, estão pregando, estão cantando, estão tocando, fazendo alguma coisa, mas tem um grupinho aí no meio que há muito tempo já não vive mais esta palavra, já não obedece mais esta palavra, já nem teme mais esta palavra. E para este grupinho é Jesus que está dizendo: vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade, e vai ser muito grande a sua queda, porque está construindo sua história sobre areia. Prega muito, não vive nada, canta muito, não vive nada, toca muito, mas não vive nada, está construindo sobre areia. É Jesus que está dizendo. Mas eu dou glórias a Deus aqui esta tarde, porque Jesus também falou de um outro grupo de pessoas que também estão trabalhando na obra dele, estão pregando, estão cantando, estão tocando, estão ganhando almas, mas estes ainda amam esta palavra, ainda vivem esta palavra. E para este grupo é Jesus que está dizendo: pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, a tua casa permanece de pé, a tua casa permanece. Rebaixo, remanda gabaixo, e mianto que banda rabagaia soia. Eu vim pregar para um povo aqui esta tarde que ainda escolheu ser fiel à palavra, que não virou as costas para a palavra. Jesus me trouxe aqui para dizer para os Gideões: 2025 vale a pena ser fiel a esta palavra, porque vai vir vento, vai vir chuva, vai se levantar o inferno inteiro, mas quem é fiel permanece, 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 permanece. Alabai.
Jesus termina a sua pregação. Capítulo 7, versículo 28 de Mateus. Olha o comentário da multidão. Ele não prega como os outros pregam. Ele prega como quem tem autoridade na sua palavra. E deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Não teve nenhum milagre, não teve nenhum sinal de maravilha. Foi somente a palavra. E a multidão teve que dizer: ele é diferente. A gente sente alguma coisa quando ele prega. Tem muito pregador em Israel, mas este aí é diferente, tem autoridade. Sabe por quê? Jesus está pregando para judeu. E coisa dura é você pregar reino dos céus para judeu. Porque o judeu, desde os 12 anos de idade, cresce nos templos e nas sinagogas, aprendendo sobre oração, aprendendo sobre jejum, aprendendo sobre a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Então Jesus está pregando para um povo que acha que sabe tudo sobre os valores de cima. E é por isso, Gideões, que Jesus olhou para uma multidão que achava que sabia tudo sobre oração, apontou o dedo na cara deles e disse: quando fores orar, não orem como fazem os hipócritas, que gostam de orar para se aparecerem. Mas quando vocês forem orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e pode chamar ele de pai, porque o pai que te vê no secreto, ele há de te recompensar. Jesus olha para uma multidão que achava que sabia tudo sobre jejum, aponta o dedo na cara deles e diz: quando fores jejuar, não jejuem como fazem os hipócritas, que jejuam para se aparecerem. Jejua no secreto, porque o pai que te vê no secreto, ele há de te recompensar. Quando ajudares o teu próximo, faça tudo no secreto, porque há um Deus que te conhece no secreto, e ele há de te recompensar. Jesus, que mensagem é essa? É a mensagem do reino de Deus. E no reino de Deus não é sobre quem aparece mais, não é sobre quem prega mais, não é sobre quem canta mais. No reino de Deus é quem faz tudo no secreto, porque tem um Deus que te conhece no secreto. E é por isso que a multidão tem que dizer: ele é diferente, porque prega com autoridade. Sabe por quê, Gideões? Aqui está o segredo de Jesus. Jesus era um pregador que pregava o que vivia, e vivia o que pregava. Jesus pregava sobre oração e orava, pregava sobre jejum e jejuava, pregava sobre humildade e era humilde, vivia o que pregava, pregava o que vivia. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui hoje? Que quem vive o que esta palavra manda, quem pratica o que esta palavra manda, tudo o que ele faz aqui na terra, ele faz com a autoridade do Espírito Santo. E alguém tem que dizer: ele é diferente, ela é diferente. É por isso que a gente não entende, principalmente aqui nos Gideões, quando o pastor Gilmar, o pastor Adriano ou a diretoria dá oportunidade para aquele irmãozinho mais simples subir aqui, trazer uma palavra. Aí o irmãozinho abre o texto, não tem a teologia que muitos têm, não tem a oratória que muitos têm, mas quando abre a boca, a gente sente alguma coisa diferente, a gente sente a autoridade do Espírito Santo. Dá oportunidade para a irmãzinha subir aqui e cantar um hino. Talvez não tenha a voz que muitas têm, às vezes desafina o hino, até erra a letra, mas quando canta, tem batismo com o Espírito Santo, tem cura, tem salvação. E a gente fica dizendo: o que é isso? Sabe o que é isto? É a autoridade do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Gideões, melhor do que ter talento, melhor do que ter aparência, ainda é ter a presença do Espírito Santo.
Aonde houver um coração quebrantado dentro deste pavilhão, Jesus coloca autoridade na tua vida agora. Aonde houver um coração quebrantado neste pavilhão, recebe a autoridade do Espírito Santo. Não vai pregar mais da mesma forma, não vai cantar mais da mesma forma, mas quando subir aqui em cima, vão ter que dizer: ele é diferente, ele é diferente, é a presença do Espírito. Comece a receber agora. Comece a receber agora a autoridade do Espírito Santo. Quando você voltar lá para a tua cidade, alguém vai dizer: ele está diferente, ela está diferente. E você vai dizer: eu tenho a presença dele, eu tenho a autoridade do Espírito Santo, autoridade para expulsar demônios, para repreender enfermidades, para desfazer as obras do diabo. Só quem recebe, abre a sua boca para adorar. Recebe autoridade, recebe autoridade. Rebate, o que manda rabagachui de fácia. Ei, minha irmã, a partir de hoje, não vai precisar mais ficar chamando obreiro para orar toda semana lá na sua casa. Quando você chegar lá na sua casa, você vai colocar o pé lá dentro e vai usar a autoridade que Jesus está te dando, e vai declarar lá dentro da sua casa: a minha família é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, adore o nome dele. Amém. Jesus está enchendo alguém aqui agora. Jesus está enchendo alguém aqui agora. Jesus está renovando vasos aqui agora. Jesus está visitando homens e mulheres aqui agora. Você que sente esta presença, solta essa língua estranha na tua boca. Solta esse mistério de Deus na tua boca. Deixa ele te tomar por inteiro, deixa ele te envolver por inteiro. Isso aqui é Gideões missionários da última hora. É tarde de milagre, é tarde de experiência. Recebe a autoridade. Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Que presença poderosa, que presença gloriosa, presença real do Espírito Santo. Os que sentem esta presença, fiquem em pé comigo, adorando o nome daquele que é digno. Isso. Dá lugar para o Espírito Santo. Se entrega para Ele. Eu tenho 5 minutos para orar pela tua vida. Os que desejam receber o que Deus está entregando sobre nós aqui esta tarde, sai do seu lugar e vem aqui na frente do altar. Eu preciso orar por você, mas venha crendo no que Jesus está derramando aqui hoje. Eu sei o que eu vim pregar aqui esta tarde. Eu estou debaixo da autoridade da palavra. Jesus quer batizar muita gente com o Espírito Santo. Jesus quer renovar muita gente com o Espírito Santo. É a tarde que Jesus marcou para te dar uma experiência. Toma os vasos, Jesus. Toma os vasos, Jesus. Enche.
Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vem. Vem receber o que Jesus está entregando. Vem receber autoridade para evangelizar, autoridade para pregar, autoridade para cantar. Chega de pregadores vazios, de cantores vazios. É tempo de uma igreja cheia, cheia, cheia. É mais show. Espírito Santo de Deus, aonde houver um coração quebrantado aqui dentro, Espírito Santo, toma ele agora, Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés dele. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito. Enche, Jesus, enche. Enche, Jesus, enche. Enche, 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 enche. Enche. Jesus está batizando alguém aqui agora. Jesus está renovando alguém aqui agora. Jesus está enchendo os vasos aqui agora. Você que ouviu esta mensagem e deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, eu preciso orar por você. Os que estão aqui na frente, permaneçam na frente comigo. Você que ouviu esta mensagem e deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão, dê um sinal para mim orar por você. Os que desejam entregar a sua vida para Jesus, dê um sinal. Você que se afastou do Evangelho e deseja reconciliar com Jesus hoje, temos uma alma aqui na frente do altar. Você que está do lado de alguém que levantou a mão, conduza esta pessoa até a frente do altar. Os que desejam entregar a vida para Jesus, fique com a sua mão levantada. Os irmãos que estão ao lado, conduza estas pessoas aqui na frente. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Chega de viver pela sua própria força. Os que estão me assistindo pela internet e desejam entregar a sua vida para Jesus, comenta aqui na live: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Os que estão me assistindo pela live, comenta aqui: você que deseja aceitar a Jesus como teu Salvador. Os que desejam entregar a sua vida para Jesus estão aqui no pavilhão. Vem aqui para frente do altar, eu preciso orar pela sua vida. Já chegaram algumas pessoas aqui na frente. Isso. Solta esse mistério mesmo. Solta esse mistério mesmo.
Toda a igreja fecha os olhos. Toda a igreja fecha os olhos. Agora nós vamos orar. Eu não vou orar sozinho. Você vai orar comigo aqui agora. Você vai agradecer por tudo que o Espírito Santo fez por nós aqui esta tarde. Vocês que estão me ouvindo aqui neste momento, com os seus olhos físicos vocês não conseguem ver, mas no mundo espiritual, enquanto você está aqui adorando ao Deus que você serve, Jesus está visitando a tua casa, está visitando a tua família. O diabo falou que teus filhos iam ser drogados e viciados, mas enquanto você está adorando aqui dentro, assim te diz o Senhor, teus filhos serão cheios do Espírito Santo. Tua casa não vai ser casa de vergonha, tua casa vai ser casa de oração. Tem alguma coisa nova acontecendo na tua vida, pelo poder do Espírito Santo. Fecha os olhos. Amigo Espírito Santo de Deus, te louvamos porque Tu és bom, Pai. Tua graça e Tua misericórdia duram para sempre. Senhor, como é bom sentir a Tua presença, como é bom sentir a Tua graça. Presença que cura, presença que liberta, presença que transforma, presença real do Espírito Santo. Os céus de Camboriú estão abertos sobre nós aqui hoje. O Espírito Santo se movimenta no meio deste povo. Espírito Santo, eu oro por esta multidão aqui agora, e pelos que me assistem pelas redes sociais. Senhor, visita a casa dele agora, visita a família deles agora. Quebra todo o laço do diabo, toda obra do adversário, toda maldição seja quebrado agora. Visita, Espírito Santo, visita, Espírito Santo, visita, Espírito Santo. Desfaça as obras do diabo, desfaça as obras do adversário. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco.